Fala, turma, levantamos para vencer. Bora para mais um Clube 5 AM. Isso aí, 5 AM, às 5 da matina, só para maluco, todos os dias, enquanto nós estivermos fazendo o livro comentado, Casamento, Filhos e Negócios. Estamos aí na terceira temporada do Clube 5AM. Começou em 2023, foram quase 300 lives às 5 da manhã. O ano passado a gente fez umas 160 lives, eu acho, mais ou menos. Esse ano acho que vai dar umas 30. Estamos reduzindo a capacidade aí, a produtividade. Enfim, é que foram se gerando outras dedicações, foram dedicando energia a outras coisas, né? Mas tem muita coisa que foi produzida de lá para cá. Por exemplo, só as 300 lives geraram um livro. Depois a gente lançou outro livro e agora foi lançado o terceiro livro, que realmente eu acho, tenho certeza que é o melhor dos três. Bora, senhor Guilherme, como é que tá? Levantando para vencer? E a gurizada aí, tá tranquila? A Letícia ontem tava treinando como mamãe com seu Theo Oliveira. Vamos para cima que o assunto hoje é quente. Hoje nós vamos falar sobre sexo. Isso aí. Na verdade, o livro são 3 capítulos: Casamento, Filhos e Negócios. Dentro de cada capítulo tem vários subtítulos, né? E hoje nós vamos falar sobre... Tem dois subtítulos aqui, dentro do capítulo Casamento, que daí encerra a minha participação aqui como desse assunto. Depois entra a participação do Anderson e da Miriam, né? É como Deus vê o sexo e frequência sexual. E acredito que está bem apresentado esse tema aqui dentro do livro e de alta relevância esse assunto, que deve ser lido, marcado, estudado, repensado, porque faz muita diferença, tem um grau de importância altíssimo o sexo dentro do casamento, ou a vida sexual do casal, certo? Bom dia aí pro Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que tá? Tudo certo? Vamos embora, levantamos para vencer. Estamos começando agorinha mesmo, agorita. Então tá, gente. Esse tema, ele é de certa forma sensível, mas que deve ser discutido. Sugiro ler o livro com caneta. Tem uma caneta aqui. Vai marcando os pontos que são importantes. Leia ele correndo assim, na sequência e marcando os pontos importantes. Depois, leia ele mais como estudo, né? Observando os pontos marcados que foram importantes para ti, pensando eles, de preferência escrevendo sobre esses pontos, e depois o terceiro passo é comece a ensinar isso. Como assim, Rodrigo? Abra uma live e comece a ensinar todos os dias, ou todas as segundas, ou, não sei, fale nos teus stories sobre esses ensinamentos. Mas por que isso? Para que você fixe o aprendizado. É assim que eu faço, é assim que surgem os livros, é assim que surgem as minhas lives. Antes de eu querer passar uma informação para o outro, né? Antes dessa importância de poder instruir o outro, eu estou me capacitando naquela informação, naqueles dados, naquele aprendizado. Porque quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. E eu aprendi a fazer isso em 2023, por isso que em 2023 eu fiz 300 lives, mais de 300 se somar de segunda à noite, né? Quase 300 foi só às 5 da manhã. 2024 de novo, se somar tudo deu mais de 200. Esse ano que eu estou mais devagar, porque o meu nível de aprendizado também reduziu. Não é que reduziu o nível de aprendizado, é porque eu acumulei bastante aprendizado e vim botando em prática tudo aquilo lá. E estou hoje administrando resultados, que daí a energia está focado em administrar resultados, mas continuo aprendendo e continuo ensinando para fixar aprendizado, entendido? E isso faz toda a diferença. Bora? Então essa sugestão de leitura para fixar conhecimento, beleza? Ensino. Mas e tem gente muito melhor do que eu, né?
Claro que tem gente muito melhor do que nós. Mas quando tu ensina, não tem a ver com quem é melhor do que você. Tem a ver com quem é pior do que você. É como você pode contribuir para alguém sobre aquele assunto que vai desenvolver através de você. E tem muita gente que pode aprender contigo, beleza? Vamos lá. Como Deus vê o sexo, né? Na página 51, esse termo aí que nós vamos dar sequência. Quem está com o livro na mão aí já vai para cima ali, tá? A palavra sexo em hebraico significa escolhido. Uma das conotações, né, da palavra sexo. E Deus vê isso como santo, como sagrado, como algo que Ele mesmo criou. Então você tem liberdade de viver uma vida sexual ativa, de forma genuína e de forma sagrada, isso aí, sagrada, dentro do casamento. Tá? A gente vai entender um pouco e confesso que tem bastante informação só nessa parte aqui, que se a gente pegar cada frase aqui ou cada parágrafo e começar a esmiuçar, nossa, nós vamos uma semana toda falando sobre o assunto. Então vai ser bem resumido, por isso que você leia o livro, anote, depois medite sobre isso, discuta com alguém, ensine outras pessoas, vai te ajudar bastante, tá? E um dos grandes problemas do sexo, dessa percepção sexual, é a pornografia. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque quando virar a página depois vai ter um ponto específico sobre isso. E eu vou melhor discorrer isso, tá? Mas ela é uma distorção daquilo que está no coração de Deus sobre o sexo. É a pornografia, tá? Então, cuidado com isso. E porque isso distorce por quê? Porque são pessoas buscando o seu próprio prazer. Ela alimenta o egoísmo das pessoas dentro da área sexual. Tanto do homem quanto da mulher, certo? Vamos virar a página, vamos dar um pouquinho de sequência. O sexo fora do casamento traz consequências negativas muito pesadas, tá? E aqui eu vou dar uma parada nisso, porque dentro do casamento ele é puro e sagrado. Acabei de falar que Deus vê o sexo como algo realmente verdadeiro, genuíno, sagrado, santo, né? E agora isso dentro do casamento. Fora do casamento, ele não traz benefício nenhum, muito pelo contrário. Ele traz sérios problemas. Quando o homem e a mulher têm práticas sexuais antes de casar, a Bíblia chama isso de fornicação, que é um ato tido como pecado, porque não está debaixo da bênção de Deus, vamos resumir dessa forma, tá? Porque não há uma aliança que envolva esse ato, que dê legitimidade para esse ato. E não fala aqui da aliança, né, que a gente tem no dedo, não fala aqui do contrato que nós assinamos lá no cartório, né, no tabelionato. Fala aqui de uma decisão de dois corações andarem juntos até que a morte os separe, sendo uma só carne. Fala aqui do relacionamento superficial, que é o relacionamento antes do casamento, ou fora do casamento, que daí seria um pouquinho pior, né? Que é a traição, né? Quando o homem ou a mulher são casados e daí fora dessa aliança, eles já têm uma aliança e eles geram essa conexão sexual com outras pessoas. Daí acaba sendo maior ainda a bagunça, falando isso dentro de um contexto divino, tá? Antes do casamento já é complicado. E no casamento com outras pessoas é pior ainda. Isso tem um contexto, assim, eu estou trazendo uma forma um pouco mais, uma visão um pouco mais espiritual, porque esse subtítulo tem a ver com isso, né? Como Deus vê o casamento. E para nós ter uma analogia um pouco mais clara sobre isso, uma vez eu vi essa explicação,
Cara, foi num retiro, acho, de casais, alguma coisa assim que era voltada para os casais. Ou era num treinamento de casais e tal. Que o, a pessoa falou assim, o sexo fora do casamento, antes do casamento, lá no namoro, ou quando tá, né, ficando, enfim, né, a forma mais superficial que o mundo hoje gere os relacionamentos, o desejo sexual é muito grande, porque ele é um desafio, né, ele é algo assim fora da lei, digamos, e tudo que é fora da lei, ele gera um certo interesse no ser humano, porque o coração do homem, a natureza do homem, ela é pecaminosa. Davi diz assim, em pecado minha mãe me concebeu. Que tem, deixa eu botar um chimarrãozinho aqui pra gente. Que tem um viés de que aquilo que é errado nos atrai, tá? Dentro da natureza do homem pecaminoso. E a explicação foi uma analogia, foi um pouco clássica, mas bem real, tá? Que esse relacionamento do homem e da mulher antes do casamento, o diabo tá lá influenciando, soprando a brasa dos hormônios do homem e da mulher para que haja o relacionamento sexual, o ato sexual antes do casamento. E isso é fomentado, porque isso fora do casamento, lembra? É tido como pecado, olhando de uma forma espiritual, tá? Depois que esse casal se casa, vamos casar, beleza, vamos casar. Quando eles casam, eles já deram, né, certa autonomia para que certa vazão, certo acesso, né, para que o diabo tenha nesse casamento. Quando eles casam, o que ele faz? Ele começa a puxar o libido e tira o desejo sexual do casal. Isto mesmo. É muito comum o casal ter muito desejo sexual antes do casamento. E depois do casamento começa a reduzir esse desejo até o ponto que muitas vezes é bem rápido, tá? Isso. Outros é um pouquinho mais alongado, mas principalmente quando vem o primeiro filho e tal, eles não tem mais esse desejo, não tem mais essa vida ativa. E aí isso traz muitos problemas que a gente, só nessas poucas páginas aqui você vai ver o quanto é importante o relacionamento sexual dentro do casamento. É extremamente importante. É como se fosse uma vitamina que o homem e a mulher tomam para que se sintam fortalecidos no matrimônio, tá? E como essa dita vitamina, né, uma analogia bem simples, começa a ser retirada, o casamento enfraquece por falta do ato sexual, porque foi se perdendo esse libido. E aí, por vezes, vai piorando a situação, que é quando o homem começa, não só o homem, né? O homem e a mulher, vamos botar a humanidade, começa a buscar de novo essas novas aventuras, igual era antes do casamento, lembra? Fora, com outras pessoas. E, cara, isso eu fico apavorado quando eu começo a ver, né, alguns casos assim, meu Deus, como é que eles fazem isso? E realmente começa a virar uma busca por uma aventura, que hoje tem coisas incríveis acontecendo e achando isso tudo muito normal, que é o trisal, que é a permissão para atrair. Vocês já viram um filme que a mulher deu permissão para o homem trair ela, assim, de cara, isso daí como se fosse algo muito legal, muito... E vão se perdendo os princípios e os valores que fortalecem um matrimônio, que fazem uma família forte. Porque o objetivo é, quem pegou ali as primeiras, lá no início do livro, nessa primeira live, que é enfraquecer a família. É enfraquecer, é destruir a família. Esse é o motivo que nós vemos os filmes hoje destruindo a forma tradicional da família. Porque o objetivo é enfraquecer. Deixa eu dar bom dia aqui pro Tiagão. Daí, meu irmão, tá quase casando, né, cara? Então vamos lá, o Thiago é parceiraço aí de negócios
amigo, né, cara? Tá sempre junto aí nos nossos eventos aí. Seja bem-vindo, cara. Vamos lá. Certo? Então, ficou um pouquinho claro sobre essa questão espiritual no casamento, através dessa analogia aí bem específica da figura, né, do diabo ali no relacionamento e como Deus vê essa questão sexual, tá? E a imaginação, eu estou descendo lá para baixo agora na página 52. Ela é uma ferramenta poderosa para construir experiências ricas e prazerosas com seu cônjuge. Daí entra assim, né, voltando, né, antes do casamento. O casal com a imaginação muito fértil, como uma criança, né, que tem imaginação muito fértil, fizeram um estudo de longo prazo com crianças e deram clips para essas crianças, um grupo de crianças, gerar funções para esse clips. E a criança não sabia especificamente para que servia aquele clips, mas começou a criar formas de uso daquele clips. E criou, cara, não me lembro quantas, sim, foi perto de 100 funções para esse clips, dentro da capacidade imaginativa dela, né, de forma lúdica e tal. E essas crianças cresceram, né, viraram jovens, adultos. E quando eles eram adultos, eles aplicaram novamente a mesma atividade, porque tem um nome disso, né? Uma pesquisa de longo prazo, aí, tem um nome específico para isso, que me fugiu aqui. Quando tu aplica uma experiência com um grupo e acompanha esse grupo por muitos anos e depois busca ver o resultado em outros momentos, assim. E caiu para menos de 10 funções que aqueles adultos criaram para aquele clips, porque faltava imaginação. E no casamento parece que é a mesma coisa, cara. Antes do casamento se existe muita imaginação. O casal é muito fértil, né, na imaginação. E lembra? O diabo soprando, né, soprando a brasa, aquece, pega fogo. E depois do casamento parece que essa imaginação sumiu da cabeça. E puxando o libido, tira do casal. Isso deve ter muito cuidado, tá? Para quem é casado. Você precisa fortalecer a tua imaginação. E não é sendo alimentado com a pornografia. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Eu não cheguei nele aqui ainda. Deixa eu ver. Eu anotei aqui. Tá, acho que tá para tratar esse assunto agora. Deixa eu ver. Tá. Não sei onde que eu anotei aqui, mas eu marquei no livro. Tá. Que quando principalmente o homem tem essa cultura mais pornográfica, por mais que hoje a mulher também está bem voltada para isso, mas quem é da minha geração aí, que tem quase 40, vem do tempo das revistas, né, que não tinha acesso, não tinha telefone, não tinha internet, o tempo das revistas, né, quem não tinha uma revista escondida no quarto, essas coisas, tal, um adolescente, né, e essa necessidade de gerar uma imaginação mais fértil, né, dentro da área sexual, vem lá dessas experiências que não são boas, tá? Quando eu fiz 21 anos, eu entrei num processo de transformação. E ele veio através dessa questão espiritual. Até meus 21 anos, eu era um jovem já, né? Ainda não me relacionava, porque eu nem conhecia a Letícia. Era um jovem que vivia dentro de pornografia. Eu era um jovem que tinha relacionamentos muito superficiais. Eu não era uma pessoa que tinha muitos relacionamentos, porque eu me dedicava muito ao esporte. Mas os relacionamentos que eu tinha eram muito superficiais, não traziam nenhum benefício para mim, assim, e no sentido de realmente construir um relacionamento maduro e sólido. E com 21 anos eu conheci Cristo e foi incrível a transformação do dia para a noite. E me caiu assim, como o Anderson ontem ministrou na CTF, caiu as escamas dos olhos. Se alguém pegou ou não pegou a ministração dele de ontem,
Tá, provavelmente hoje já vai pro YouTube, né? Se bem que tem ao vivo de ontem, tá lá. Fica salvo. É exatamente aquilo que ele falou ontem. Foi assim, pum, como se eu era cego e começasse a ver. Exatamente daquela forma. E essas questões da sexualidade que eu tinha distorcidas dentro de mim foram curadas instantaneamente. Nunca mais eu mexi com pornografia. Nunca mais eu me envolvi com distorções da área sexual. Então eu casei, eu tinha 24 anos, foram 3 anos depois. Claro que no começo eu tive que ajustar algumas coisas com a Letícia, assim, até nessa área sexual, né? Mas depois que nós ajustamos isso, foi muito bacana, porque eu tinha sido curado daquele carrego que eu tinha antes. E ela também tinha sido curada, né? Porque ela também veio de experiências muito ruins e tal. E a gente conseguiu desenvolver a dinâmica ao contrário do casamento, né? Que é, como eu falei antes, o casal começa muito ativo sexualmente antes do casamento e depois vai perdendo esse envolvimento, né? E a gente conseguiu inverter essa lógica. E hoje, a gente vem crescendo cada vez mais, e cada vez mais a gente tem essa imaginação funcionando melhor ainda. E criamos, né, essa magia para que ela esteja cada vez mais viva. E tem sido muito especial, porque a gente conseguiu inverter isso e realmente transformar o sexo naquilo para o qual ele foi criado por Deus, para que houvesse um relacionamento de entrelaçamento entre o casal, para que houvesse conexão, para que houvesse intimidade, claro que para houvesse procriação, né? Para que houvesse realmente a expressão de dois sendo um, né? Isso é o que realmente transforma dois corpos em um, é o ato sexual. Por isso, quando as pessoas saem por aí tendo relacionamento sexual com vários parceiros ou parceiras diferentes, elas vão se perdendo na sua própria identidade. Porque toda vez que tu tem um relacionamento sexual com outra pessoa, tu gera um grau de intimidade, de alma, né, de conexão, onde tu transfere algo para outra pessoa e outra pessoa transfere para você. E se tu se envolve com muitas pessoas, tu nem sabe mais quem tu é, porque tem muitas conexões ali envolvidas. E é difícil hoje transmitir isso para o jovem e entender esses processos. Ele precisa ter um grau de consciência altíssimo, e confesso que sem uma experiência espiritual, sem esse entendimento espiritual, dificilmente ele vai conseguir. Tá? Hoje a Manuela tem 16 anos, vai fazer 17 daqui a uns dias, agora em outubro, e ela tem um grau de consciência altíssimo sobre essa área. Esse dia ela estava dando aula para o professor e para alguns colegas sobre relacionamento. E é muito legal sentar com ela e começar a ouvir como ela entende tudo isso e tal. E está bem claro, né, no coração e no entendimento dela, que o relacionamento de namoro, por exemplo, começa só a partir dos 18, para que não haja interferência no desempenho dela educacional e outras questões de vida. E depois esse relacionamento ele vai acontecer para casamento. Então não vai ser assim, vou namorar com um, vou namorar com outro. E também limitado a um certo grau de intimidade. E porque nós vivemos isso, né? Eu e a Letícia vivemos isso. E nós ensinamos muito isso, o tempo que nós éramos líderes de jovens, tal, é muito. E a Manu cresceu ouvindo tudo isso. E hoje para ela é muito comum. Isso para ela assim é natural que seja assim. Ela acha antinatural que não seja assim, pela cultura que ela vê dentro de casa, que ela acompanhou desde criança. Então, essa questão espiritual é extremamente forte na questão sexual, que muitas vezes é repreendida dentro das igrejas, não são, é tratado isso como algo, faz de conta que nem existe, né? Dentro de casa também, né? Faz de conta que nem existe, é meio que escondido. Na escola é distorcido, né? Os amigos muito mais distorcido ainda, a mídia é muito distorcido e tudo mais. Então, leve isso muito a sério, sobre a questão sexual. Deixa eu dar bom dia aqui para a Cláudia. Tudo bem, guria? Seja bem-vinda. Levantamos para vencer. Estamos indo já. Metade para o final já. Então, nós estamos aqui. Então, essa questão da imaginação, ela é uma ferramenta poderosa. Ela deve ser incentivada se você é casado. E se você não é, ela deve ser contida.
para que você não venha se distorcer a importância, né? Ou essa questão de sexual na tua vida e ter sérios problemas, né? Volto a dizer, antes do casamento e durante o casamento, que ela seja utilizada de uma forma proveitosa para o casal, tá? Não fora do casamento. Essa questão da pornografia também é um problema, porque dentro do casamento, porque o homem e a mulher, né? Mas mais o homem acaba resolvendo suas necessidades sexuais sozinho. E tem pessoas que acham isso comum, e não é. Isso não é. Quando eu me converti com 21 anos, que eu fui curado de tudo isso, assim, da noite para o dia, eu volto a dizer, olhem a ministração do Anderson ontem, tá? No YouTube da CTF. Uma cura instantânea, exatamente como ele ministrou ontem, né? Eu nunca mais me envolvi com masturbação, nunca mais me envolvi com pornografia. E isso traz uma saúde para o meu casamento hoje na área sexual. Porque realmente, se o casal, principalmente depois de casado, se envolver com masturbação, está resolvendo a sua questão, sua necessidade sexual sozinha, isso é um problema muito grande no casamento. Um pouco a gente vai entrar agora na área de frequência sexual, vocês vão ver que se não tiver um nível de frequência, grandes problemas virão aí, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui. Então, o sexo não começa no momento do ato, mas muito antes, né? O Cláudio Duarte que diz assim, que a mulher é como um fogão a lenha, né? Você tem que botar uns gravetinhos ali, tem que botar ligar um fogo com um papelzinho, botando umas lenhas devagarzinho, né? E botando lenha aos poucos até o fogão tá fervendo. Demora, né, para um fogão a lenha esquentar. Eu tenho fogão a lenha aqui em casa, amo fogão a lenha. Demora. Porém, depois que ele esquenta, ele segue quente o resto do dia, o resto da noite. O homem não. O homem é um micro-ondas, apertou um botão, já está funcionando, já tá quente. Então, é diferente um do outro. Por isso que o homem tem que estar esperto, para que ele possa produzir um ambiente favorável para que, digamos, à noite, né, ou em algum outro momento, a mulher esteja apta também. Porque, volto a dizer, o homem ele é instantâneo. A mulher precisa de motivação, precisa ser incentivada para que naquele momento ela esteja preparada emocionalmente, de alma, né? Até de questão física, até na sua mente ela esteja preparada. Porque o sexo acontece na mente, tá? O ato físico ele é simplesmente o retorno ou a resposta daquilo que está aqui na mente, certo? Então, cuidem bastante disso, produzam, né? Fomentem isso durante o dia com o casamento, com o casal. Como um homem mandando algumas flores, mandando mensagens, fazendo carícias, né? Indo fomentando isso, dando atenção para a mulher, permitindo que ela ser um bom ouvinte, porque ela vai gerando essa conexão com seu cônjuge, e depois, quando deitar na cama, vou dar um exemplo, ela realmente está apta emocionalmente para aquele ato, certo? Freud afirma que todos os seres humanos possuem uma energia intensa, uma energia sexual intensa. A maior força humana de forma energética vem da energia sexual. Ela gera uma capacidade intensa. Tanto é que o homem e a mulher, quando estão dispostos a praticar o ato sexual, eles sentem uma energia muito forte dentro de si. Porque é uma energia de sobrevivência. Como assim, Rodrigo? É de sobrevivência. Porque se essa energia não tivesse sido colocada por Deus aqui dentro, cara, e nós não tivéssemos interesse sexual um pelo outro, talvez a humanidade não existisse mais. Ia faltar gente na Terra. Isso é uma energia colocada por Deus instintivamente dentro de nós, que nos gera uma necessidade do ato sexual, para que essa energia possa ser bem canalizada,
Entendido? Quando ela não é bem gerida, ela começa a gerar distorções e disfunções no ser humano, que vai gerar outros problemas emocionais e acaba tendo sérios prejuízos aí. Por isso que o relacionamento sexual no casamento ele é muito saudável e ele é muito proveitoso. Napoleão Hill diz que chama essa energia de transmutação, que quando o homem é bem casado, né, tanto que é um ponto de conexão dos principais nomes da pesquisa que ele fez aí com mais de 5.000 empresários, e ele encontrou 500 de grande sucesso mundial. Dos pontos que eles tinham em comum, um dos principais pontos era que eles eram bem casados e que essa energia sexual era bem gerida, e eles tinham, por estar bem resolvido nessa área, eles conseguiam ter uma capacidade grande em desenvolvimento de outras áreas, principalmente na área dos negócios. Eles conseguiam ter foco, criatividade, eles conseguiam ter prazer naquilo ali, porque quando eles estavam, claro que era uma época aí, nós estamos falando de 1 para 2 séculos atrás, né, que a mulher era mais aquela companheira mesmo, né, não era ativa socialmente como ela é hoje. Volto a dizer, nada contra isso, mas desde que o primordial não esteja sendo negligenciado, isso dava uma energia para esse homem realmente ser um vencedor lá fora, porque ele estava com essa energia, essa transmutação bem canalizada, bem resolvida. Ela não era uma energia que gerava prejuízo. Quando ela é mal gerida, ela gera distúrbios internos, tanto do homem quanto da mulher, tá? E aí vem a vícios, pode ter certeza, tá? O homem viciado na cachaça é falta de sexo. Pode ter certeza. É falta. Então, assim, isso cura esses vícios. A mulher viciada em alguma coisa é falta de sexo. Porque ambos, né, elas começam a buscar uma fuga emocional por não estar sendo suprido através desse ato que nós começamos a falar, divino, sagrado, santo. Entendido? Ficou claro essa parte de como Deus vê o sexo? Que é esse subtítulo. Ele é algo de extrema importância para o casamento. Não pode ser praticado fora do casamento. Ele é, eu não quero falar aqui de uma forma religiosa, tá? Mas ele vai te trazer prejuízos bem pesados, tá? E deve ser praticado dentro do casamento, deve ser, cada vez mais, que é o assunto agora que eu vou entrar, que é a frequência sexual, tá? A frequência sexual deve ser, na página 53, deve ser comparada com uma frequência escolar. Se tu não vai na escola, tu vai rodar, tá entendendo? Se tem muita falta na escola, tu não vai aprender, tu vai rodar, vai repetir o ano. E sexualmente falando também, se tu não tem frequência, tu vai ter nota ruim no teu casamento. Não estou dizendo aqui de algo que seja enlouquecidamente, todo dia, 2, 3 vezes por dia. Cara, isso também dá prejuízo, né? Isso aí tem algum distúrbio aí, tá? O que é o legal? É que haja uma combinação entre o casal de quantas vezes por semana é interessante, e que haja essa meta e os dois estejam comprometidos em bater a meta, né? Não vamos dobrar a meta aí para não dar problema. Só botar mais um chimarrãozinho. Mas que haja um certo acordo dentro daquilo que é viável para ambos e que é saudável para ambos. Se diz que 3 vezes por semana é um número saudável, tá? Eu entendo que sim. Que eu vou colocar aqui um número um pouco mais variável. No mínimo 2. Assim, é bem mínimo isso. E vamos colocar aí no máximo 5. Mas ficaria entre 3 e 4. Por quê? Se tu passar muito, todo dia, tu vai ver que tu vai ficar um pouco exaurido. Porque é uma energia poderosa que também te suga, né? Se tu
for uma pessoa que tem os viciados em sexo. Tem pessoas viciadas em sexo, que tem um distúrbio nesse sentido, e que buscam todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Isso é um problema, e não tem, dificilmente vai encontrar um parceiro nesse perfil, e vai buscar vários parceiros e tal, ou parceiras, né? Vai ter um sério problema. Então procure identificar o que é interessante aí, e dentro daquilo que eu já estudei, já ouvi, já aprendi, 3 é um número equilibrado, né? Claro que tem semanas que tem uma semana produtiva, vai dar 4 vezes, 5 vezes, vai fluir algumas coisas a mais, enfim, top. Tem semanas que talvez não vai ser tão produtivo, tem alguns problemas naquela semana, aquela semana só deu uma vez o trigo, tá? Tudo bem, né? A semana nenhuma vez, foi uma semana, tudo bem, mas cuida para que isso não se repita várias semanas consecutivas, porque daqui a pouco entra num congelamento da atividade sexual que dificilmente você vai retornar. Isso tem alguma coisa batendo aí fora, aqui em casa. Isso tem a ver não com a falta ou o exagero do sexo, tem a ver com algum outro problema que está acontecendo na vida do casal, que precisa ser resolvido. Porque não adianta só aumentar o número de vezes na semana. Cara, faz um ano que, nesse 1 ano e 365 dias, não sei se deu 10 dias que nós praticamos. Bem complicado. Bem complicado. Então tem que ver qual que é a causa. Por que está essa frieza sexual? Tem que ser analisado, tem que ser conversado. Se necessário for, e possivelmente nesse caso já mais extremo que eu estou falando, né, 10 vezes num ano, procurar um profissional para ajudar nisso, porque pode ser que o homem esteja com a testosterona baixa. Isso é químico, né? Precisa fazer um exame, que a testosterona baixa, o libido reduz. Então o homem precisa melhorar os níveis de testosterona, se tem receita para isso, né? Para que isso possa melhorar. A mulher pode estar com alguns distúrbios hormonais que precisam também ser regulados e tal, porque senão um dos dois vai começar a buscar isso fora, né? Ou isso provavelmente já está acontecendo, se é uma situação mais radical como essa. E daí é só ladeira abaixo. Dificilmente você busca isso, você cura isso, vai ser muito difícil. Então não deixa chegar a extremos como esse, que haja uma comunicação bem clara sobre isso, né? Por exemplo, claro que as mulheres são mais sensíveis. Daqui a pouco pegou aquela semana de menstruação, tem mulheres que têm isso de uma forma mais intensa, enxaqueca, beleza? O homem entende, compreende, assimila aquilo ali, acompanha, dá suporte, mas isso no máximo uma semana, em menos dias, muitas vezes se resolve. Porque se tá dando 2 semanas, 3 semanas no mês, só esses problemas de menstruação, tem alguma coisa desregulada, tem que resolver, cara. Isso é uma patologia já, né? Não é um ciclo natural da menstruação. Então, tem outros, né? Tem coisas que resolvem isso, tem algumas medicações que a mulher nem menstrua, né? Então, não sei dizer que não é a minha área, se isso é bom ou ruim, né? Mas, enfim, tem soluções para esses casos. Por isso que precisa ser dialogado, tá? Outro ponto aqui que está na página 54. O desejo está ligado à autoestima. E isso é um ponto bem importante. O homem e a mulher precisam estar com autoestima alta, né? Autoestima alta, né? Alto com U, depois alta com L, tá? Nós precisamos nos sentir bem. Eu preciso olhar para mim e dizer, que cara que eu gosto. Mais ou menos assim. Me acho bonito, me acho sensual. A mulher precisa se olhar e ver assim, cara, que mulherão. E para isso precisa de investimentos. Precisa de investimentos. É natural. Eu sei porque eu olho para mim, nossa, eu sei que eu tenho minhas limitações físicas, mas eu sou muito melhor do que alguns anos atrás, muito melhor. E na verdade, assim, tô despiorando, vamos usar a palavra, né, mais atual, né, que existe aí, vamos despiorar. A Letícia também, a Letícia sempre foi uma mulher bonita, mas ela tá cada vez mais linda.
Só que existem investimentos em cima disso aí, muitos investimentos. Eu me lembro que eu não tinha carro, acho que eu falei isso aí na palestra quarta-feira, e nós investimos um valor alto na Letícia, porque aquilo ali eu sabia que era importante nela, algumas cirurgias estéticas. Sabia que aquilo ali era importante para ela e tinha um sonho, né, por trás daquilo ali e tal, dela, e o quanto ela melhorou na autoestima dela, o quanto melhorou o nosso relacionamento sexual. Já fazem 3 anos, 3 para 4 anos que ela fez, mais de 3 anos que ela fez. Então, assim, eu sei como foi importante aquilo ali, realmente para ela, né? Então, a autoestima é importante. Mulherada, né? Se cuidem, maqueiem, fiquem sempre bonitas para vocês, não para os outros. Homens, né? Pratiquem atividade física, tenham uma vida saudável, envelheçam com saúde, se mantendo forte, né? Melhorem, despiorem, né? Com o tempo. Isso pode ter certeza que vai melhorar muito a autoestima, que reflete na questão sexual também, tá? Sobre pornografia eu já falei antes. Lá no final da página 54. O sexo gera uma troca de energia poderosa, melhora o humor, reduz o estresse e até ajuda na queima de calorias. Então, o ato sexual tem muitos benefícios e ele deve ser praticado para que você possa também esses benefícios, certo? Se você deseja mudar a sua vida sexual, comece mudando a sua mentalidade, tá? Porque às vezes a pessoa realmente está mal, tá uma nota 5 para baixo, sei lá, 6 para baixo nesse quesito no casamento. Começa mudando a mentalidade, vai buscar aprendizado, vai buscar orientação, vai buscar auxílio da medicina. Volto a dizer, às vezes é uma questão hormonal, né? Faça alguns exames. Cara, assim, realmente pense em como eu posso melhorar nisso, como eu posso desenvolver essa área dentro do meu casamento. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Existem 3 estágios do sexo na cabeça de uma pessoa: o excesso, o equilíbrio e o exagero. Não, desculpa. O excesso, a falta e o equilíbrio. Isso. O excesso é um distúrbio um pouco distorcido, assim, volto a dizer, a pessoa é viciada em sexo, é um problema. A falta é um problema devido a vários fatores que vai trazer um prejuízo grande no casamento. E o equilíbrio é o ideal, volto a dizer até, né? Aquela média semanal ali, de uma forma bacana. O homem e a mulher vão se conhecendo cada vez mais. Digo isso por experiência própria. A tendência é que melhore ao passar dos anos o relacionamento sexual. Não que piore. Deveria melhorar. Piora porque foi feito na hora errada, das formas erradas, e quando deveria realmente ser feito, foi negligenciado. Então, lá no namoro, a mulher se cuidava, passava maquiagem, investia, né, numa roupa e tal, e o homem também, só não passava maquiagem. Né? Depois que casa, parece que a mulher não conhece mais a maquiagem, só quando vai no casamento, ela se transforma, não, vira outra mulher. Eu confesso que quando eu vou em casamentos, eu olho assim, quem é aquele casal? Eu reconheço o homem e digo, aquela lá é fulana. Porque eu não conheço as mulheres. Elas se transformam totalmente. E não deveria, tá? Deveria elas serem todo dia mais produzidas. Eu não digo a nível de casamento, porque gasta uma nota, né? Principalmente se é madrinha. Mas deveriam estar se cuidando mais, para não ser tão transformados assim quando tem um evento. E o homem também, né? Pô, se larga, fica pançudo, lento, devagar. Homem que bebe cerveja, no sentido de bastante, a cerveja tem um hormônio feminino, ele fica até tudinho, pançudo, tá? E ele perde desejo sexual. Homem que de beira de boteco é fraco em casa, é fraco sexualmente em casa, pode ter certeza. Isso de forma natural. Não vem dizer que é só garganta, só conversa, é bom de conversa. E fraco na prática, tá? Então, tem que ter esses cuidados aí, tem que ter um equilíbrio, sempre tem uma causa aí. Busque o equilíbrio, tá? Para finalizar aqui o assunto, que já está longo, o sexo é vida e deve ser conduzido, lá na página 56, tá? Sexo é vida e deve ser conduzido de forma saudável e consciente. Cuidem
da intimidade e priorize em conexão sexual para que essa área da vida continue sendo uma fonte de felicidade e cumplicidade para ambos. Beleza? Então, levem a sério isso. Assim como a área financeira deve ser levada a sério, isso nós vamos ver lá no final, mais terceira parte do livro, né? Assim como a área do treinamento de filhos deve ser levada a sério. No casamento, a área sexual deve ser levada muito a sério. Se preciso for, com interferências da medicina, enfim, né, de algum profissional, deve ser levada a sério e ter uma gestão muito apurada da frequência, da qualidade, do desempenho, tá? Tem como a gente faz essa gestão? Primeiro pela comunicação entre ambos, como é que tá aí, tal e tal, pá. Depois pela imaginação fértil aí, né, de estar construindo umas aventuras sexuais mesmo depois do casamento, e depois pela esse nível aí de frequência, de qualidade que vocês podem ir aferindo ao longo dos tempos, beleza? As tarefas, tá? Para encerrar aqui, tire um tempo de diálogo com o cônjuge sobre o tema sexo, seja sincero ao falar e receptivo ao ouvir, certo? Sincero, né? Se precisar, busque uma intermediação para ajudar, né? Às vezes precisa. E seja receptivo ao ouvir. 2. Só vamos fazer um parênteses aqui, antes de falar as tarefas. Por que os retiros de casais funcionam muito bem? Porque geralmente, tem um que eu fui já, e é um bem famoso aqui na região, ele tem muito diálogo e ele põe o casal falar sobre vários temas. E tem o tema sexual também. E daí o homem fala e a mulher fala. Coisas que eles nunca pararam para falar um pro outro. Mas lá no meio de bastante gente, pelo ambiente, pela toda a condução, eles falam. E daí a cura, a transformação, voltam de lá enlouquecidos, como adolescentes. Porque falam. Então aqui a primeira tarefa, fale, converse com o seu cônjuge. Beleza? Segundo, homem gere estímulos durante o dia, como dê uma flor, mensagens estimulantes, leve para sair, a mulherada curte isso. Tarefa 3. Mulher, invista em roupas íntimas sensuais e procure seu parceiro. Porque às vezes a mulher fica ali, esperando. Um dia o homem vir, cara, procure também, né? Gere estímulos nele. Põe uma roupinha melhor, né? Tá? Invista nisso aí. E o quarta tarefa, definam juntos uma frequência semanal e busque manter a meta em dia, sendo isso um compromisso de ambos, dos dois, certo? Bora então, vamos. Olha só, foi a live mais longa dessa temporada aí, mas o assunto a gente poderia ficar falando muito tempo, tá? Muito tempo. Leiam com calma, anotem, conversem com ambos, né? Ambos leiam, né? E entrem nesse assunto aí, porque é extremamente importante. Beleza, gente? Vamos orar. Papai, tu és um pai bom, sempre nos ouve, rendemos graças a ti e peço que o Senhor traga luz a esse assunto nos casais, o assunto do relacionamento sexual, que haja saúde nesse assunto, que haja realmente a tua graça, né? Que dentro do casamento o sexo seja tratado como algo verdadeiro, sagrado, algo genuíno, algo prazeroso, algo que realmente foi concebido pelo Senhor. E que os casais tenham um relacionamento sexual muito saudável, usando essa energia de uma forma muito eficiente, que eles possam crescer nessa área, em nome de Cristo. Amém, amém. Certo, turma? Um abração. Amanhã nós vamos dar sequência. Amanhã começa a participação do Anderson e da Miriam, né? Então, ele traz aqui os 7 pilares de um casamento feliz e bem-sucedido. E tem um conteúdo ali bem bacana. Vale muito a pena, a gente vai discutir, né? Discorrer sobre esse assunto aí na live de amanhã. Certo? Um abração. Até mais. Valeu.